Pedro, aguardando Pedro. Pronto! Ah, Yes, que bom, deu deu certo. certo. Gente, ainda estou apanhando desse Instagram, mas consegui aqui fazer a conexão. Pedro, querido, que bom ter você aqui. Boa noite. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite a todas e a todos da comunidade Ampof. E também aos agregados e agregadas que nos prestigiam aí com a sua companhia e com a sua audiência. Hoje, eu, Leia Silveira, professora de filosofia da UFLA, vou conduzir então esse encontro aqui do Diálogos Ampof, que é um projeto construído com o objetivo de promover, durante o período de quarentena, reflexões sobre os problemas dos nossos tempos, mediante conversas com convidados externos à comunidade Ampof. Essa é a ideia, né? Quer dizer, trata-se de fomentar a interlocução e a interdisciplinariedade no contexto das humanidades e em torno das nossas preocupações atuais e comuns, né? Essa é a terceira live do projeto. A primeira recebeu a Ailton Krenak, a segunda recebeu a convidada Flávia Biroli, e hoje, dia 4 de maio de 2020, na terceira live, eu tenho a honra e a grande satisfação de receber Pedro Ambra para essa conversa sobre psicanálise, filosofia, pandemia, crise política. A gente tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é de falta de assunto, né, Pedro? De tédio não morreremos. Como? De tédio não morreremos, nem ficaremos De sem tédio não pesquisa. morrer. Gente, eu quero apresentar a vocês o nosso convidado, viu? Pedro Ambra é psicanalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É meu colega na Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia, a CIP, e é pesquisador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATECIP, da USP. Pedro é autor do livro O que é um Homem? Psicanálise e História da Masculinidade no Ocidente, que saiu pela editora Ana Blume. E ele organizou o dossiê da revista Cult, agora desse mês de abril, com uma homenagem aos 100 anos de publicação da obra freudiana Além do Princípio do Prazer. Pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Eu preparei um breve roteiro para essa nossa conversa. Esse roteiro eu compartilhei previamente com o Pedro. A princípio, a gente vai tentar seguir esse roteiro, mas conforme forem surgindo aqui os comentários e as perguntas de vocês, eu vou tentar destacar o que vocês estiverem dizendo e intercalar isso, na medida do possível, com a preparação que a gente fez, tá certo? Então, Pedro, eu queria começar com essa referência aos 100 anos do Além do Princípio do Prazer. E lembrar rapidamente que nesse texto o Freud ele revê o alcance da sua metapsicologia, né? Da sua teoria do aparelho psíquico, portanto, reconhecendo que há limites para a regência do princípio do prazer sobre o psíquico e admitindo na força da repetição algo que seria mesmo constitutivo do psíquico, né? Bom, é no contexto dessas ideias que o Freud propõe o conceito de pulsão de morte, um conceito que aparece em muitas ocasiões da obra dele de uma maneira relacionada à agressividade, à destruição, e principalmente ao que ele supõe ser uma natureza conservadora da pulsão, no sentido de reconhecer nela ímpetos de retorno a estados anteriores. Mas é claro que isso tudo está relacionado também à capacidade de construção dos seres humanos, à criatividade, à busca pelo novo, uma vez que essas coisas dependeriam também do desfazimento de elos, do desfazimento de ligações. Não menos, né, do que elas dependem das tarefas de ligação de energia psíquica, tarefas estas que Freud imputa a Eros, ou seja, as pulsões de vida, né? É significativo ainda que Freud passe aí por uma recuperação da ideia de trauma e também, portanto, das concepções de medo e de angústia, coisas que estão muito presentes na nossa experiência atual comum, né?
Mas, Pedro, eu queria colocar uma questão na seguinte direção. Essa morte da pulsão de morte, que Freud caracteriza também com a ideia de que cada indivíduo constrói com a sua vida uma forma peculiar de morrer, né? Essa morte aí, ela pode ser atropelada, né? De uma forma, vamos dizer assim, avassaladora, por fatores que, numa dimensão extremamente significativa, são completamente alheios a ela, né? Como é o caso das catástrofes, das guerras e das pandemias, né? Coisas que parecem surgir aí como traumas coletivos, né? Então, assim, Pedro, você acha que o conceito de pulsão de morte nos ajuda a enxergar alguma coisa na situação que nós estamos vivendo agora? Uhum. Bom, boa noite, Leia. Obrigadão pelo convite. Fiquei muito feliz de poder ter esse debate nesses termos, né? Afinal, sei lá, acho que a gente está sofrendo muito, perdendo muito, notadamente, né, a questão das vidas, mas felizmente isso propicia alguns tipos de abertura que talvez a gente não tivesse, seja para refletir, seja de e-mails e mais pessoas terem acesso a algumas conversas. Então, sobre a sua pergunta, eu acho que eu faria um primeiro comentário de ordem mais histórica e epistemológica, no seguinte sentido. Existe, eu acho que um paralelo entre um determinado contexto da produção do Além do Princípio do Prazer com o que a gente poderia estar vivendo, porque é importante lembrar que o Freud baseia parte da argumentação e da construção dessa mudança metapsicológica a partir de um dado clínico/social, que são os sonhos traumáticos por conta da Primeira Guerra Mundial. Ele menciona muito a guerra ao longo do texto. Ou seja, a gente observa que essa separação, que, enfim, alguns autores defendem mais do que e autores defendem mais do que outros, entre clínica e social, isso já nesse texto não se observa, porque tudo bem, ele fez uma modificação na clínica, negritando a importância e o alcance da morte, mas isso se deu por uma grande transformação social de ordem política, mas que também nesse ponto tocava aí a morte. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Por quê? Porque talvez eu esteja sendo otimista demais, mas acho que em algum momento é importante, porque isso talvez seja uma ocasião para a gente repetir o gesto freudiano, não em conteúdo, mas em forma, de poder observar o que isso traz para nós no sentido de ver os limites da nossa própria teoria. Seja as questões mais bobas, assim, do tipo atendimento online, vamos ver se isso funciona ou não, sejam questões mais profundas do ponto de vista teórico. Eu acho que esse é um primeiro ponto de espécie de responsabilização que a gente tem que ter de escrita e pensamento por conta do contexto, um pouco voltar à prancheta, né? Bom, a pulsão de morte, eu acho que ela, entre outras coisas, serve para mostrar certos limites à construtividade de Eros. Né? Não é que a pulsão de vida ela desaparece, não é que o Freud passa a ignorar a sexualidade, que foi a base da teoria psicanalítica por, sei lá, 25 anos, mas elas encontram limite, tanto teórico quanto do ponto de vista do tratamento mesmo, né? Se a gente lembrar aquela proposta do Freud, do analista como um mediador, né? Que ele até fez aquela metáfora do Stuart Hall nas 5 conferências. Ele entra aqui na sala, ele vai fazer um grande acordo nacional aqui para ficar tudo pacificado. Com a pulsão de morte, isso passa a não ser mais tão possível, né? Então, essa inclusão de uma toxidez própria ao humano, não só ao humano, né? A toda forma de vida. E ao tratamento, ela fica mais central, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for usar esse mesmo horizonte para pensar o nosso problema atual, eu acho que, antes de tudo, vamos lembrar que essa explosão de mortes, ela é intensificada, evidentemente, pelo corona e a gestão social que é feita da circulação do vírus. No entanto, a noção de necropolítica, por exemplo, já circulava antes disso. Ou seja, a gente compreender
uma determinada organização social e sexual também, né? Questões de misoginia e violência contra a mulher, que vê por conta de um agente de vírus, ela explicita organizações sociais, né? O vírus, ele em si é uma entidade biológica, ele não é, mais ou menos social, ele não patriarcal em si, mas ele expõe a fragilidade do sistema, né? Mas eu dizia que antes mesmo disso acontecer, a gente já estava vendo esse quadro se desenhar, né? Ou seja, mesmo naquilo que hoje a gente talvez olhe com uma certa nostalgia, sei lá, para ficar em exemplos bobos, né? Governo Obama e o arco petista aqui no Brasil. Veja, tudo bem, eles trouxeram ganhos do ponto de vista erótico, né? Do ponto de vista de eros, de construções pautadas na positividade. No entanto, era nesse mesmo momento que as bases para a violência que a gente vê hoje foram traçadas. O Obama não saiu passou os 2 mandatos inteiros em guerra, não fechou Guantánamo, né? Aqui a gente teve uma continuidade, sei lá, neoliberal, o PP, destruição da Amazônia, ou seja, isso não tem tanta novidade, né? A morte, ela já espreitava por entre a vida, politicamente falando, eu acho, né? E agora, falando provavelmente do corona, né? Eu acho que esse impacto, ele também conversa com a opção de morte no sentido de apontar para um imponderável, ou melhor, um incontrolável dos nossos horizontes de vida e gestão social, né? Não é por outro motivo que todo mundo saiu para escrever texto, né? O Agamben todo atrapalhado, falando que era só mais uma gripe, e 1000 dossiês rolando de PDF, assim, em um mês, assim, muitas proliferações de lives e etc., que elas são necessárias, é a nossa forma de não retroceder frente ao horror. No entanto, elas estão num tom, elas estão conversando com alguma coisa que diz respeito a eros, digamos assim, né? Diz respeito a uma construção, a possibilidade de representação. E talvez o que o Corona esteja apontando é que existe uma outra dimensão psíquico-social e biológica que não vai ser esse tipo de expediente que vai dar conta, né? E eu estou dizendo isso para chegar no seguinte ponto. Daí recuperar uma autora que eu nem sei direito porque eu voltei a ler ela, mas depois eu vi que tinha a ver, que era a Nathalie Saltzman, com aquele textinho curtinho chamado A Pulsão Anarquista. Ela trabalha um caso clínico. Se eu não me engano, foi apresentado aqui no Brasil e traduziram aqui, nem sei se tem na gringa. E o que ela propõe? Ela vai dizer, olha, existe uma duplicidade no interior da pulsão de morte. Existe um lado que ele enfim, tende ao inorgânico, se articula às vezes não necessariamente com agressividade, aquilo que a gente conhece. Por outro lado, existe uma espécie de afirmação anarquista que a pulsão de morte precisa fazer para afirmar a vida muitas vezes. Por quê? Porque o excesso de eros, ele também é paralisante. Né? Sim. E daí ela fala, olha, tem alguma coisa na pulsão de morte e ela usa o caso que ela chama de... Não são casos limites, são alguma coisa assim, casos muito graves ou situações limites, nos quais uma insistência na positividade da vida, das amizades, sei lá o quê. Acho que ela está falando de um caso clínico de uma mãe que é muito apegada ao filho. É extremamente tóxica, uma toxidez de eros. Ela fala, contra isso, a gente precisa ter uma espécie de afirmação que diga não a todo tipo de sociabilidade, a todo tipo de ligação. E aí isso ela dá um nome de anarquia. Ela relaciona uma certa corrente do anarquismo, não todo o anarquismo, né? E por mais que eu não vá discutir a questão específica do anarquismo, eu acho que, voltando para a política agora, né? Talvez seja o caso de dizer que a gente precisa encarar algumas mortes mais de frente. Mortes de formas políticas. Parar de insistir em formas de organização que talvez estejam nos intoxicando. Ter a coragem de abrir mão delas e negar um tipo de sociabilidade, né? Aqui, segundos antes de começar a live, eu lembrei
que em 2013, antes de tudo, nas primeiras manifestações de 2013, antes da coisa virar, um dos gritos, que é um grito antigo, na verdade, autonomista, era acabou o amor, isso aqui vai virar o Chile. Acabou o amor, isso aqui vai virar o Chile. Olha que interessante. Tipo, acabou o Não amor. lembrava disso. Acabou o amor. É antigo esse grito. E olha que interessante, tipo, né? Acabou o amor, nossa, é ódio, então vocês odeiam as pessoas, quer que todo mundo fique triste? Não. Acabou o amor com essa forma pacificada e obsoleta, sei lá, de produção, vamos dizer, os comunistas, né? É preciso que a gente acabe com esse amor para vir alguma outra coisa. Então, Pedro, pelo que eu entendi, você concorda um pouco assim que há uma necessidade, né, de valorizar positivamente o trabalho da pulsão de morte, né? Uhum. Quer dizer, a gente tende a ver isso, uma leitura mais ortodoxa, né? Tende a ver isso muito assim, de uma maneira exclusivamente vinculada a um valor negativo da agressividade, a um valor negativo da destruição, né? Mas na medida em que esse excesso de eros, né, ele também pode nos assustar e nos colocar, né, algumas ameaças, né? A gente tem que talvez prestar atenção aí nesse outro lado, né? Isso acho que me permite trazer aqui o segundo ponto que eu queria, quer dizer, a segunda bola que eu queria passar para você aí, né? Que é o seguinte, isso também é articulado a certos textos do Freud, né? Porque aquelas dentre nós que sobreviverem, né? Vão precisar fazer um trabalho de luto, né? Um trabalho de luto. E esse luto, não só em relação a pessoas, a entes queridos ou a pessoas públicas, né, mas também, como você estava dizendo aí, a formas de vida, a formas de organização política, né? A tarefa que se coloca aí parece ser muito ampla, né, muito extensa. Bom, evidentemente, isso vai ser muito difícil, né? Então, de um lado, a gente está se deparando com uma forma muito cruel de morrer. Você fala assim, bom, isso já estava preparado, isso já estava lá, a gente já era convocado, né, pelos nossos tempos, né, a esse gesto, a retomar esse gesto, como a gente está conversando aqui, freudiano, né, mas tem uma outra coisa que se coloca agora, né, eu li recentemente um relato incrível sobre essa forma nova e horrorosa de morrer, né, que foi o relato da Jameson Webster, né, que é um relato em que um relato que ela faz sobre a experiência dela com trabalho voluntário, com cuidados paliativos em um hospital, né. A Jameson, ela é nossa colega na CIP também, ela também é psicanalista. E basicamente, né, ela traz ali de uma forma muito contundente esse impedimento da despedida, né, que de repente se impôs não só nos hospitais, mas nos casos ainda mais trágicos, de maior horror, fora dos hospitais, né. De outro lado, tem o fato de que Freud, em um dos seus textos assim mais brilhantes, eu gosto muito desse texto do Freud, que é Luto e Melancolia, né? Ele se refere ali ao luto em um trabalho de extrair aí uma diferenciação, para fazer o quê? Para conceitualizar a melancolia, né? Aí eu queria lhe perguntar, assim, você que tem um consultório em São Paulo, né, que é uma das cidades com o maior número de casos da Covid-19, né? Eu queria lhe perguntar, assim, se isso está aparecendo na sua clínica de uma maneira, assim, forte, com um novo impacto, né? E que tipo de questões esse ponto do luto tem suscitado nesse momento para você? Então, eu vi esse texto da Jameson hoje, uma reportagem sobre isso, se eu não me engano, né? E eu acho que ele faz coisas interessantes no seguinte sentido. Por exemplo, uma das coisas que ela, pelo que eu entendi, que ela falou que fazia, por vezes, é um pouco fazer essa ponte entre
A pessoa que muitas vezes está nos cuidados paliativos, está a poucas horas de falecer, e os familiares, né? Então ela, sei lá, às vezes ela segurava o celular, e essa era a função do analista. E isso me parece importante em relação ao que você pergunta sobre o luto. Por quê? Porque eu acho que um dos grandes problemas do enfrentamento do corona que é possível a gente fazer, ele impede as formas tradicionais de luto. Por exemplo, de velórios, despedidas. Tudo bem, isso faz parte de uma certa narrativa ocidental, já de muitos séculos, Norbert Elias, né, A Solidão dos Moribundos, mas isso chega num ponto que quase que, digamos assim, quase que faz desaparecer, olha que estranho, quase que faz desaparecer a dimensão da morte na própria morte. Né? Você tem uma morte, só que você não tem o contato com o morto. Né? E qual que é o problema disso? Eu imagino que você pode intuir, é a melancolização. Né? E é um tema, enfim. Não tem como nomear. Porque é um tema, assim, é um tema clássico, né? Antigônico, né? Você não poder fazer determinados ritos funerários. Então, eu acho que, e assim, voltando com o que a gente falava agora há pouco, né? Socialmente, inclusive, esse é um outro risco, né? Que é não entender que algo está morrendo. Não saber, não poder fazer... O Freud fala, né, do luto, dos desligamentos que a gente vai fazendo, pouco a pouco, né? Das memórias que a gente vai tendo daquela pessoa, enfim, ou daquela forma de vida, se a gente puder manter essa analogia. Então, a gente tem aí um risco melancólico ou uma espécie de angústia por não saber, por não ter conseguido fazer essa passagem. Agora, bom, sobre a clínica, né? Bom, enfim, a clínica é meio um caldeirão de diferenças, né? Tem aquele negócio que a gente insiste muito sobre a singularidade e tal. Eu teria dificuldade de fazer uma abstração assim que valesse para todo mundo. Você tem, claro, muitos episódios de ansiedade, né? Alguns acting out, alguns até engraçados ou positivos, né? Tipo, em especial eu ia dizer em especial em homens, mas em mulheres também, uma intensificação de entrar em contato com ex-namorados, por exemplo. Né? Então você vai, manda nude, esse excesso, que ele não necessariamente é nocivo, mas por vezes ele tem traços de acting out. Algo que não, enfim, se inscreve na narrativa, do ponto de vista do simbólico, para ser breve, e ele aparece em formas de ato. Agora, o que me chamou mais atenção não foi isso, né? O que me chamou mais atenção foi a quantidade de pessoas que aparentemente melhoraram durante o corona. Uma reação paradoxal, né? Sim. Vamos ver no que isso vai dar. Pode ser uma coisa, assim, pouco tempo, ainda não deu para refletir muito o que isso quer dizer. Mas o que me ocorre, né? Muitas pessoas tiveram uma sensação de alívio por sentir que a forma de vida que estava sendo possível para elas, de reclusão, por exemplo, ela era agora partilhada. E isso, enfim, começou a girar coisas e acelerar processos, né? Em outros casos, você tinha lutos, digamos assim, sendo feitos, mais ainda naquele nhenhenhé. E quando algo mais grave assim acontece, isso parece que materializou algumas perdas. Né? Isso coloca a dimensão da perda um pouco mais como ouro de aluvião, assim. E torna o trabalho analítico mais interessante, até mais rápido. E eu estou dizendo isso porque, de novo, não é uma generalidade, mas isso apareceu em mais de um caso, me chamou a atenção, porque era algo que eu não esperaria ver. Sim, né? sim. Ou reaparecimento da sexualidade em casos onde isso não se colocava. Né? Imagino por conta dessa materialização mesmo da experiência de
de perda, né? Não é que as pessoas não estejam sofrendo, não é isso. Mas é que do ponto de vista do que fazer com esse sofrimento, me pareceu, pode ser que eu esteja enganado, mas que elas têm sido mais produtivas, têm sido mais reflexivas. O deslocamento de posições no interior de uma fantasia, por exemplo, em alguns casos aconteceu mais trabalho, por alguma razão. Acho que desculpe. Um último ponto, voltando à questão social, é que eu acho que outras iniciativas surgem nessa mesma lógica de uma nova forma de trabalho. Que é, por exemplo, infelizmente eu não lembro o nome do projeto, acho que tem 2, inclusive, mas um é tocado pela Débora Diniz, sabe? Uma psicóloga, e ela está fazendo um processo de nomear e lembrar as vítimas de Covid para que elas não virem números. Né? Tem então, não sei se é esse mesmo que é coordenado por ela, que se chama Inumeráveis. Eu vi recentemente. Isso, exatamente. Esse Inumeráveis eu vi, eu não sei se é o dela. Porque eu olhei lá nas pessoas que estavam organizando, acho que não estava o nome dela. Mas, enfim, iniciativas como essa vão também nessa linha de poder trabalhar, né? Com isso que está acontecendo. E lembrar que, por exemplo, o Freud convida que a gente pense o luto a partir da perspectiva da elaboração, que tem labor no meio, que tem trabalho, né? Por mais que não seja o trabalho tal como a gente estava sendo acostumado a pensar até então. A Verônica, que está nos acompanhando aqui, ela sugeriu uma formulação mais ou menos na seguinte direção, de que a não elaboração da morte, né, geraria mais melancolia. É um pouco o raciocínio que você colocou aí a partir do Freud mesmo, né, Pedro, eu acho. E a Jaqueline, ela está observando assim que a afirmação da vida ela só faz sentido na perspectiva de realização de desejos, e aí ela se pergunta assim, como insistir nessa afirmação quando essa realização ela é tirada de cena, né? Quer dizer, acho que ela está acenando um pouco para uma situação assim de um exagero, né? De uma hipérbole da pulsão de morte, né? A gente teria que se haver aí, né? Acho que... Mas é que tá, mas é por isso que eu me valeria da distinção da Nathalie Saltzman, né? Você tem lugares, movimentos possíveis para a pulsão de morte. Né? Porque, veja, ponto que vou falar brevemente para não me alongar, mas a psicologia das massas, qual que é a base da psicologia das massas? Qual que é a base do fascismo? É Eros, é o amor. Essa é uma das teses freudianas, né? Você precisa... o que está na base daquilo? É a estrutura familiar. Você está demandando amor, né? Será que a pulsão de morte não é bem-vinda nesses casos? Claro. Claro que é. Não o seu lado destrutivo, não o seu lado que desfaz todo e qualquer tipo de relação, mas aquele que nega um determinado modo de sociabilidade, radicalmente. Um outro ponto que eu queria destacar, Pedro, é uma coisa relacionada ao podcast que você está levando lá, né? Com a Marília Moscovici, assim que fala o nome dela? Moscovici? E com o Douglas Rodrigues Barros. É um podcast, pessoal, que se chama Psicanálise de Conjuntura. E eu aproveito aqui, então, para recomendar. Eu gosto muito do que vocês estão fazendo lá. Agora, às 21 tem um episódio, né? Com o Thales. Daqui a pouquinho. Com o Thales. Com o Thales Absaber, né? Da Unifesp. Sim. Então, pessoal, vocês já estão convidados aí às 9 horas para essa atividade às 9 da noite, viu? E aí, Pedro, eu estou mencionando isso por quê? Porque tem um ponto de um dos últimos episódios que vocês fizeram, que se chama O Corpo e Seus Predicados, né? Tem um ponto ali que você traz, você especificamente, e que eu queria destacar, né? Tem um negócio aqui, né? Uma live citando a outra, né? Uma live citando um podcast. A gente está aqui embarcando aí no novo gênero de citação, né? É verdade. Mas olha, você menciona lá, você destaca ali esse ponto tão presente na obra do Freud, que é a questão da divisão do próprio corpo, né? Um corpo
que aparece ali sempre dividido, né? Entre o trauma e o prazer, você observa isso, entre a libido do eu e a libido do objeto. E aí você traz também a célebre tripartição lacaniana, não sei se tripartição é uma boa palavra aqui, mas, enfim, o Lacan propõe que a lida com a experiência exigiria referência a 3 registros, né, que são o imaginário, o simbólico e o real. E esses 3 registros, a sua fala aponta um pouco para isso lá no podcast, né? Esses 3 registros, eles seriam capazes de sinalizar coisas importantes aí, como a ilusão de unidade envolvida na ideia do corpo, o fato de o corpo não ser de seu lugar marcado pelo grande outro, né? O lugar também da angústia, o lugar das repetições, às quais a gente não consegue atribuir sentido, né? E isso talvez toque de diversas formas a imposição do confinamento aos corpos, né? E é claro que isso faz uma diferença muito grande, isso é uma coisa que já apareceu inclusive na sua fala hoje, o modo como cada país responde politicamente a uma pandemia, né? E essa é uma questão que eu trouxe aqui, é uma questão que o Preciado, eu acho, que colocou muito bem recentemente, né? Ele diz assim, ele formula isso assim: diga-me como a sua comunidade constrói sua soberania política e eu lhe direi quais são as formas de suas epidemias e como você as enfrentará. Essa era a formulação do Preciado. Bom, independentemente de outros aspectos do texto dele, eu achei essa formulação muito precisa, sabe? E é difícil imaginar que possa haver um contexto mais conturbado, né, do que esse que nós estamos atravessando no Brasil agora, né? É claro que diversos outros países estão tendo que lidar com seus próprios líderes autoritários, a começar pelos Estados Unidos, em que os números são absolutamente impressionantes, né? Mas parece que aqui no Brasil as atitudes abstrusas do presidente, né, e a crise política vão se agravando junto com o agravamento da pandemia, né? Isso implica uma separação, uma classificação profundamente mórbida de corpos, porque as dimensões simbólica, imaginária e real do poder não chegam dos mesmos modos em corpos periféricos e em corpos não periféricos. Só para encerrar essa abertura aqui desse novo ponto, isso é uma coisa que concerne diretamente, Pedro, o tema que você propôs para essa nossa conversa, né, A Vida Psíquica da Quarentena, que é inspirado em um dos livros da Judith Butler, né, A Vida Psíquica do Poder. Nesse livro, a Butler, ela situa Freud entre Nietzsche e Foucault, para colocar uma série de questões que dizem respeito, fundamentalmente, a essa ambiguidade que parece ser inerente ao termo sujeito, né? Quer dizer, trata-se de um termo que remete tanto à sujeição quanto à própria possibilidade da agência e da resistência. Um dos capítulos desse livro, o capítulo sobre Freud e Foucault, tem um epígrafe do Foucault em que ele diz assim, eu vou citar essa epígrafe, o Foucault, né? O que eu gostaria de entender é o sistema de limites e exclusão que praticamos sem saber. Eu gostaria de tornar aparente o inconsciente cultural, né? Esse é um trechinho da epígrafe que ela usa lá. Eu retomei, claro, um pouco esse livro, né, esses dias para preparar o roteiro da nossa conversa, e essa epígrafe me chamou a atenção de novo. Mas é curioso porque dessa vez isso aconteceu por motivos inversos. Por quê? É claro que há uma dimensão inconsciente operando nos sistemas de exclusão, né? E que o pensamento crítico e político tem que lidar com isso, com essa dimensão inconsciente, né? E é por isso que, na visão da Butler, a psicanálise tem um lugar importante nas teorias da sujeição. Mas é intrigante isso, que os nossos tempos parecem ressaltar muito mais o outro lado, quer dizer, o fato de a exclusão, né, que sempre se trata então aí de exclusão de corpos, o fato de a exclusão ser executada de uma forma bem consciente e mesmo calculada, né?
Uhum. Não que isso seja uma prerrogativa nossa, mas é uma coisa que a pandemia no Brasil faz Uhum. saltar aos olhos, né? Aí, Uhum. dizendo isso, à luz dessas observações, eu te pergunto assim: você acha que a psicanálise tem algo a dizer sobre a especificidade dessas dimensões que apontam para o lugar do corpo nessa situação específica de confinamento aqui no Brasil? Uhum. Ó, vamos lá, velho, porque é bastante coisa. Alguém aí, agora há pouco, falou: Nossa, a psicanálise não fala de corpo, que legal você tá falando de corpo. Não, ela fala bastante de corpo. O problema é que ela fala, talvez, tanto de corpo misturado com outras coisas que a gente chega nem perceber, né? Primeiro ponto de partida. É claro que poder falar em corpo para psicanálise, na verdade, acho que para boa parte da filosofia contemporânea também, é poder falar do discurso que constitui esse corpo. Certo? Claro. A gente Sim. pode pensar isso pelas vias real, simbólico e imaginário, mas que não seja necessariamente discurso, nas dimensões, né? Então, essa é a primeira questão, né? O que constitui essa materialidade do corpo, que é uma questão butleriana também. É, para começar, acho que eu separaria esses três níveis de como é que a gente pode pensar o corpo, porque é um assunto mais complexo do que parece. Pelo menos foi me parecendo mais complexo à medida que eu pensava sobre esse ponto que você colocou, né? Primeiro, a gente tem uma incidência local do discurso corporal, digamos assim. Ou seja, eu digo local para não dizer individualizado, que são, sei lá, aquelas coisas clássicas, estágio do espelho, as conversões neuróticas, são a maneira pela qual o corpo, ele, ou os acting outs, ou essa dificuldade de ficar confinado, querer sair, etc., são modos locais de como o discurso incide, não só incide, mas ele também cria um corpo. Certo? Nosso corpo na quarentena, ele não é o mesmo corpo fora da quarentena. Mas que ele aparentemente esteja numa mesma linha narrativa a partir dessa ficção que a gente chama de eu. Mas isso também vale do ponto de vista da materialidade que o vírus encontra. No sentido, daí, para voltar ao ponto que você colocava. É claro que alguns corpos são mais colocados a morrer do que outros. Não é porque o vírus ele atinge mais pessoas negras, não, mas é porque a nossa sociedade ela coloca esses corpos em determinados lugares. E esses lugares são lugares de violência típica e o coronavírus ele é mais uma incidência nesse sentido, mais uma localidade, digamos assim. Tem um segundo nível que eu diria que seria relacional, que não seria tão local. E daí eu acho que ele diz respeito à constituição do corpo nas relações sociais. Né? Daí, por exemplo, o ponto que eu já tinha mencionado, o aumento da violência doméstica. Uhum. Certo? Que ele mostra uma produção de matabilidade de um corpo, ou violentabilidade de um corpo, pautado por estruturas sociais e explicitadas por esse vírus, mas daí numa chave ainda mais claramente relacional. Né? Ou alguém comentava, acho que eu citei isso no podcast, da proliferação dos nudes na quarentena, né? Que a pessoa ligava, na verdade, à pornografia. Ela dizia, que uma pessoa pró-pornografia, é todo um debate no feminismo, né? Mas era dizendo, isso é uma produção de pornografia, a questão é que não está sendo cobrada. Mas ela entraria no mesmo discurso, daí você tem um outro tipo de corpo ligado ao relacional. E, por fim, uma coisa mais centrífuga do discurso, mais geral, que é essa dimensão mais, talvez, política do corpo. Né? E daí, para voltar a outro ponto da Butler, que é as formas de assembleia que a gente não está tendo mais como fazer. Né? Essa presença que, para Butler, marca o campo político. Né? Corpos juntos, corpos em assembleia. A gente está reinventando isso a partir das plataformas digitais. Isso também coloca uma outra dimensão do corpo. Agora, dei essa volta para chegar num ponto que é o seguinte. Por mais que eu concorde com a Butler e com você dessa sacada que ela teve de pensar a vida psíquica do poder a partir dos corpos, eu me valeria também de um comentário
que a Priscila Santos fez, que é uma colega nossa do LATESFIP, num colóquio do Chile, que diz o seguinte: a Priscila estava falando, era uma mesa sobre corpos e corpos matáveis, alguma coisa assim, e ela, olha, é importante a gente prestar atenção que sempre quando a gente vai falar das mulheres, dos negros, das pessoas trans, a gente trata eles de corpos, né? E sei lá, o universal homem branco, daí não, esse aí é sujeito. Então, eu acho que talvez fosse importante a gente atentar um pouco para essa corporificação geral e restrita, né? Ou a gente amplia isso para falar de uma construção de sujeito, que eu acho que é o que a Butler faz, ou a gente, e também pode fazer ao mesmo tempo, né, essa espécie de análise crítica de por que algumas pessoas são reduzidas a corpos, mesmo metodologicamente. Né? Essa ressalva da Priscila me pareceu interessante e ainda ecoa em mim. Né? E, claro, ela é um desdobramento de uma questão, sei lá, cartesiana mais clássica e colonial mais clássica, porque, né, entre as primeiras... uma das primeiras produções de subjetividades que a gente teve no Brasil foi descobrir se os índios tinham alma, para saber o que a gente ia fazer com o corpo deles. Esperou lá a bula romana vindo do Papa para descobrir se eles tinham. Né? E para alguns, os negros não tinham menos, e por isso puderam ser mais escravizados. Ou seja, essa divisão, essa relação entre quem tem mais corpo do que quem, ela é importante, ela está muito ligada à nossa forma racializada e generificada de lidar com isso, e eu acho que o Brasil é um baita exemplo disso, como mostra, por exemplo, a Lélia, né? Ainda que ela vá por um outro caminho, a gente consegue abstrair o corpo, mas que ela não fale disso tão diretamente. E, enfim, daí acho que tem uma última questão mais bibliográfica, assim, que eu acho que quem conseguiu fazer uma amarração interessante em relação com isso foi o Vladimir, naquele textinho Estado Suicidário, que saiu há algumas semanas, né? Ele faz esse traçado do lugar do corpo no contexto colonial para o que a gente está vendo agora, né? Com a liberação da quarentena, por exemplo. Trabalho até a morte, né? A tese dele é que aquilo que era destinado exclusivamente para as pessoas escravizadas, ela está se tornando um modelo mais geral de funcionamento social, né? Que algumas pessoas no exterior chamam de niggerization. Tem a ver também com as formas de trabalho de aplicativos de plataforma e etc. Pedro, a Petra tá chamando a atenção aqui para uma outra forma que a Butler imprimiu a essa questão, né? Trazendo a seguinte construção, né? Quais os corpos que são passíveis de luto, né? Uma questão então, que se torna extremamente pungente para nós, né? E a Ingrid está pedindo assim, que você nos forneça depois as referências bibliográficas, né? Tá bom. Que vão ser bem importantes para ela. E duas outras pessoas aqui na audiência observaram assim, que nas suas respectivas clínicas também apareceu bastante esse fenômeno de os pacientes melhorarem na sua dor, no seu sofrimento, porém, uma delas destaca que o luto chegou embora em um segundo tempo, em um segundo momento, né? É só para trazer aí o que as pessoas estão comentando na live. Então, em relação os corpos, vou fazer uma pontuação aqui breve sobre os corpos de luto, é verdade, esse é um grande tema da Butler, né, mais recente. No entanto, de novo, né, qual que é uma das especificidades da Covid? É que ela aplana ela democratiza essa gestão muitas vezes abjeta do luto. Ninguém, por razões sanitárias, pode se despedir dos seus entes queridos. Nisso, todo mundo encontra uma certa horizontalidade. Claro, por questões sociais, quem está mais exposto vai continuar sendo mais exposto. Mas do ponto de vista do luto, a gente tem um encontro aí, né?
E daí, Sim, aproveitaria para comentar, a Bia Bessing sublinhou que para Butler o conceito de performatividade, ele também vale para o homem branco e etc. Também para o processo de materialização. Não, claro, com certeza. Eu só estava apontando para um cuidado que a gente tem que ter quando faz essa análise de lembrar dessa advertência. Porque, por vezes, a gente separa uns como corpos e outros como sujeitos, né? E acho sim, que é importante lembrar disso, mas você tem razão. A Butler, para ela, esse processo é o mesmo. Não há duas subjetividades para Butler. sim. Aí, Pedro, eu queria lhe perguntar também sobre alguma coisa que você já apontou, assim, ainda que brevemente. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre o seu trabalho mais recente com a Lélia Gonzalez, né? Uhum. Que traz essa relação entre psicanálise e feminismo negro e que foi publicado no último volume da revista SIG, que é uma revista de psicanálise. Como que ficou o título, Pedro? Eu Ficou não... O Lugar e a Fala, Psicanálise contra o Racismo em Lélia Gonzalez. Perfeito. Bom, nesse texto, você desenvolve uma interlocução muito interessante com o livro da Djamila Ribeiro sobre lugar de fala, né? E você faz isso para discordar um pouco dela, né? E Uhum. chamar a atenção para o caráter propriamente psicanalítico das noções de lugar e de fala, tal como trabalhadas pela Lélia, né? Então, essa discordância aí é bem pontual e bem específica, no sentido, assim, de que a recuperação que a Djamila faz da Lélia Gonzalez teria alguns senões, né? E eu acho que você destacaria esses senões, né? Aí, eu queria ler um trechinho aqui em que você diz o seguinte, um trecho muito breve, viu, pessoal? Peço a atenção de vocês. Ele diz assim, o Pedro. Gonzalez tem uma noção de fala oriunda da psicanálise. Fala essa que não é a afirmação positiva de um eu consciente de si e de seu lugar. Ao contrário, para a autora, na verdadeira fala, quem fala é o lixo que nos habita, as contradições que a lógica quer jogar para baixo do tapete. Uhum. Falar não é denunciar a existência de lugares, mas dissolver qualquer cartografia preexistente e esvaziar as certezas de seu cartógrafo. A consequência de falar é criar lugares novos e imprevistos e não dar visibilidade às hipóteses que se tinha de partida. E é exatamente a isso que Gonzalez se propõe e, me parece, realiza. Eu estou citando aqui a versão inédita do seu texto, porque ainda não tive acesso à versão publicada. Pois é, tá Mas para aí, sair. Pedro, dá para sair, né? Então, me parece que você enxerga um certo descompasso, na verdade, né? Entre as noções contemporâneas de lugar de fala e o tratamento que a Lélia oferece para essas ideias, que seria muito mais voltado para as falhas da fala, para o não dito, para o inconsciente, né? Muito Uhum. mais para isso do que para uma transparência que talvez estivesse envolvida no modo como a noção contemporânea de lugar de fala está preocupada com as questões do poder e da resistência. Uhum. Bom, a referência à psicanálise teria se tornado importante para a Lélia, segundo seu argumento, né, na medida em que a gente tem nela, como você diz, uma teoria que pensa a verdade ocultada nas exclusões, apagamentos e dominação, estou citando sua frase Uhum. aqui, por intermédio da valorização dos lugares, das descontinuidades da Uhum. fala em sua concretude e ato. Uhum. Então, eu queria lhe pedir, Pedro, para falar um pouco sobre o modo como você tem lido a Lélia Gonzalez e sobre o modo como essa tese central desse texto dela, né, que se chama Uhum. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Qual a tese central? A tese de que o racismo é o sintoma da neurose cultural brasileira, quer dizer, de que está em jogo aí um desejo recalcado, um desejo negado, ela vai usar Uhum. Vernheim, do Freud, né? Uhum. Eu queria lhe pedir para falar, então, o modo como isso sobre o modo como isso capturou a sua atenção, Uhum. né? E o Uhum. seu desejo de pensar e escrever Uhum. sobre isso, escrever sobre a Lélia. Uhum. Então, a coisa começou quando eu estava, enfim, fui ler, acho que eu li assim que saiu o que é Lugar de Fala da Djamila,
E o que foi me chamando a atenção, várias coisas, né? Mas uma em especial, que ela não, acho que ela não cita, mas depois eu fui atrás e eu percebi, que a expressão lugar de fala, ela existe, até onde eu pude ver, exclusivamente no Brasil. Né? Os outros países, eles podem falar de coisas parecidas, mas eles usam outra expressão, saber situados, por exemplo, Dona Rafa, né? E quando eu fui atrás disso, daí eu voltei, né, e me deparei com a epígrafe que abre o livro da Djamila, que é da Lélia Gonzalez, né? Ela diz, bom, a gente foi nós negros somos falados até agora a gente vai falar. Né? E daí, bom, será que tem a ver com isso? Daí eu fui até a Lélia Gonzalez. Eu acho que eu já tinha lido o texto, mas eu voltei nesse momento. Né? Então, bom, qual que é a ideia? Né? Muito brevemente dos pontos que a Djamila traz. De que existem lugares sociais, racializados, térmicos e generificados, que tornam algumas falas mais reconhecidas do que outras. Né? E seria importante a gente ter noção disso, porque isso deve ser levado em consideração para além da suposta neutralidade do seu conteúdo. Né? Então, por isso, daí a importância de pessoas que são subalternizadas tomarem a sua fala. E isso se articula também com as chamadas políticas da identidade, né? Polêmicas políticas da identidade, que, enfim, tem, a meu ver, alguns méritos. O primeiro deles é pragmático, porque é um tipo de política que conseguiu diversas conquistas de direitos que talvez de outras formas não seriam possíveis, mas começou a me chamar a atenção essa diferença do tratamento da identidade do lugar em Djamila em relação com a Lélia. Né? Então, acho que um primeiro ponto é que o uso, não só da Djamila, mas que tem sido feito da Lélia Gonzalez, coloca ela como alguém que está contra a epistemologia dominante. Né? É verdade, até a página 2, no seguinte sentido. Ela não nega o quadro epistemológico, sei lá, colonial. Ela usa para subvertê-lo. Ela acha, diferente de outros autores, que sim, as armas do Senhor servem para desmontar sua própria casa. Né? Não há uma metalinguagem da subversão. Talvez a gente não consiga propor um saber completamente não colonizado para poder fazer as destruições que a gente precisa fazer. Né? Então, esse jeito de pensar me capturou em primeiro lugar, né? Porque e daí a diferença em relação ao presente aparece. E assim, hoje eu acho que já sou um pouco mais dialético. Na época que eu escrevi o texto, eu estava muito tomado pela Lélia e tal. Hoje eu acho que eu sou um pouco mais dialético, talvez seja importante. Não dizer que ela tenha mais ou menos razão, mas pensar o que significa essa transformação num arco aí de 40 anos, 30 e poucos anos. Né? Por que algumas coisas estão fazendo mais sentido que outras. Mas ao reler a Lélia, você vê a atualidade das propostas dela, né? E como alguém que, enfim, estava preocupada em um discurso, em construir saberes não hegemônicos, é verdade. E era alguém que estava na universidade, não tinha um discurso que às vezes, infelizmente, a gente toca aqui e ali. Acho que o Douglas, que está aí na live, também fez um texto hoje sobre isso, um discurso meio anti-acadêmico, assim, bom, se uma pessoa que não foi para a escola não consegue entender a sua pesquisa, então ela não serve para nada e tal. A Lélia não tinha essa posição, por mais que ao mesmo tempo ela fosse militante. Né? Militava, fundadora do Movimento Negro Unificado, fundadora do Ludum e fundadora do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, junto com o MD Magno e a Beth Milan. Ou seja, ela era alguém que não usava psicanálise lateralmente. Ela estava mergulhada nessa forma psicanalítica de pensar, por mais que ela fizesse usos da psicanálise que hoje são muito chocantes. Eu passo o texto com meus alunos, eles adoram, mas eles falam, mas pode fazer isso aqui? Dá para usar o significante desse jeito? Eu falei, sim, né? Claro, era um ambiente político de recepção do lacanismo muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente é muito mais afrancesado, né? Naquela época chegou com o MD Magno, era outra conversa. Né? Tinha uma tentativa de encontrar e resgatar uma brasilidade na recepção do lacanismo que muito positiva ao meu ver se perdeu ou diminuiu de importância. Né? Então, essa dialética... Desculpa eu lhe interromper, eu vou só te pedir para concluir esse raciocínio, porque eu acho que o nosso tempo está acabando. Tá depois de 1 hora, o Instagram
corta, né, a nossa transmissão. Eu vou só te pedir, então, para concluir esse ponto. A Nádia está aqui falando, voltem para uma live sobre a Lélia. Tá bom. Vamos pensar nisso aí. Dá para falar muito sobre ela. Enfim, sei lá, me interessa essa dialética, né? Essa americanização da psicanálise sem precisar reinventar alguma coisa. Ela permite a gente, eu estou falando tipo homem branco, por exemplo, né? A rever as suas posições e repensar algumas questões sem o recurso à culpa, mas o recurso à responsabilização, por exemplo. A encontrar um lugar para poder pensar a sua cultura como também marcada pelo outro. Né? Ela não pensa que há duas culturas no Brasil. Ela pensa que há uma cultura, que é a cultura negra. A branquitude é um sintoma dela. A maneira pela qual a gente promove o racismo é uma reação a essa verdade. Né? E essa ideia de não necessariamente de retorno, mas de reconhecimento disso, ela é muito potente. Ela é fanoniana, mas ela é mais que fanoniana. Eu acho que ela é mais potente que o Fanon, na real. Pedro, infelizmente nosso tempo está se encerrando aqui. Eu quero lhe agradecer muito pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em vir conversar conosco, viu? Eu quero agradecer a todos e todas que acompanharam a live. E eu quero agradecer também a Nádia Junqueira, viu, Nádia? Pela sua proposta, né, com relação a essa atividade. Valeu. E dizer também, pessoal, não posso deixar de dizer isso, próxima live, né, na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, às 19 horas, pelo Facebook, com o professor Vilmar Debona e a professora Maria Lúcia Cacciola, que vai conversar, então, com o Vilmar sobre o sentido do tempo, que é o título de um texto que ela acaba de publicar, tipo, semana passada, no portal A Terra é Redonda, e que traz aí uma reflexão sobre o preconceito com relação aos mais velhos, com relação às pessoas de mais idade. Então, vocês já estão convidados para a próxima live. Pedro, muito obrigada. Obrigado a você, Lélia. Obrigada. Lélia, olha que ato bonito. Lélia. De novo. Obrigada, querido. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.